Adivinhem o que aconteceu? Bloquearam as contas do cara de novo. Agora ele está com um novo site. Se vocês não sabem, olha a dica do Monarcão. Viram que eu lancei a minha plataforma para vocês já saberem qual que é o link, é o Bunker 555, bem fácil de lembrar. Por isso, quem puder ajudar o Monarcão, o link está na descrição. Durante a Segunda Guerra, e nem sobre a execução de traidores. Pois. São esses dois aspectos que eu gosto de trazer, porque isso explica muito o que está acontecendo nesse exato momento. O monopólio da comunicação é o monopólio da política. Quando você tem o monopólio da comunicação, você determina quem é que vai ser o próximo prefeito, o próximo governador. Eu não sei como é que são os termos em Portugal. Sim, mas é prefeito, governador? Sim, presidente, primeiro-ministro, presidente da Câmara, sim. Então, você determina, porque a população ela vai decidir de acordo com o seu horizonte de consciência. Ela dita, né? Ela dita de pensar, né? Sim. Então o horizonte de consciência da pessoa está limitado igual de um cavalo. Sem dúvida. Ele vai estar... Eu gosto sempre de dar um exemplo de um amigo meu que estudava comigo no seminário. Eu estudava para ser padre no seminário. E ele nunca tinha visto o mar, tá? Nunca. E numa das férias lá, ele estava sem dinheiro para viajar de São Paulo para Teresina. E eu falei assim, não, vamos lá para casa, vamos lá para o Rio. Você fica lá, minha mãe vai te receber com o maior carinho. Ele foi lá para o Rio de Janeiro, a primeira vez que ele ia encontrar o mar, e ele ficou chocado com a quantidade de água, olhando aquilo ali. Ele falou assim, então do outro lado é África? Eu falei assim, sim, Joaquim, do outro lado é África. Acontece o seguinte, ele tinha um compartimento de dados acumulados do que seria a água salgada, né? A quantidade de águas que o olho parece que não tem fim, como um grande lago, por exemplo. Yeah. Ele tinha a experiência do que seria areia, porque você tem areia em rios, né? Ou dunas, em algum lugar deserto. Ele tinha essa experiência de areia, de água salgada e de grande quantidade de água. Ele tinha alguma certa experiência do que seria correnteza, por causa de algum rio. Mas esses dados estavam todos espaçados no mosaico. Pois. Nunca estavam todos eles acumulados num único lugar chamado mar. O que aconteceu com a cabeça dele quando ele viu o mar e os sentidos dele experimentaram o mar? Todos os pedaços do mosaico que ele tinha colecionado até então são jogados na lata do lixo. Pois. Porque agora ele tem o dado real e concreto. Para quando ele vai pensar no oceano. Né? Quando ele pensar em mar e oceano. E é exatamente isso que acontece com as pessoas quando elas jogam os mosaicos do imaginário na lata do lixo para ter a experiência real e concreta. Eu costumo brincar, desculpa a baixeza, é a diferença de uma punhetinha para um sexo de verdade. Sim, verdade. É uma coisa diferente da outra. Uma imaginária, a outra é real. Inclusive, aqui a gente está brincando, mas uma das causas da ejaculação precoce é exatamente o acúmulo de prazeres imaginários. Exatamente. Em contraste com a experiência real e concreta do ato sexual. Ou seja, a imprensa, a mídia, aqueles que controlam a comunicação, eles sabem muito bem que manter as pessoas presas com mosaicos imaginários elas podem ser facilmente manipuladas. Sim. Ainda mais quando eles falam que a areia é azul, a água é seca, né? Agora... E se pagarem influências para dizer que a areia é azul e pronto, mais fácil. Exatamente. Só que você não pode fazer isso com quem experimentou o fato real e concreto. Exatamente, com quem sabe. O fato real e concreto, ele é um dado que você não tem como apagar, no sentido de que eu quero esquecer isso aqui por pura vontade. Eu não vou esquecer essa experiência. E a internet deixou a humanidade começar a vislumbrar o oceano, né? E a internet deixa-nos, acima de tudo, fazer a diferença. E eu noto, e estamos aqui 3 pessoas que eu sei que têm feito a diferença, cada um à sua maneira. E muitas vezes dizer, pá, Sérgio, a mim diziam muito isso, Sérgio, porquê que estás a fazer isso? Isso não vais mudar nada. A minha própria namorada dizia isso. E eu lembro-me de uma história que me contaram, que era de um rapazinho que estava na praia e encontrou várias estrelas do mar que vieram parar à areia, ou seja, que iam morrer. E ele mandava uma para o mar, mandava a outra para o mar, mas eram milhares, ou seja, ele não ia fazer grande diferença. E alguém lhe perguntou, o que é que estás a fazer? Isso não vai mudar nada. Não vai mudar nada. E ele diz, olha, para aquela estrela que eu mandei para o mar, fez toda a diferença. E é isso que eu penso. Nós estamos de facto sob ataque. E este ataque não é só no Brasil, não é só aqui nos Estados Unidos, na Europa estamos a viver isso. Portugal viveu muito essa repressão e está a ser também tormentado. E eu sinto que uma pessoa que a gente desperte, não é para pensarem como nós, mas desperte para pensar pela sua própria cabeça, já valeu a pena, porque isso depois vai se multiplicar. Eu não sei se, Monarque, se tu passaste por isso, e tu, Alan, vou-vos perguntar depois independente, porque eu vou-vos dizer o que é que eu passei. Eu no início eu pensei que estava a ficar maluco, quando eu despertei para isto. Porque o despertar é um bocadinho doloroso. E eu sentia-me sozinho, que eu achava que eu era maluco e que os outros todo mundo acha que você é maluco, né? E no início desta jornada eu começava...
Pá, e dava por mim, tipo, merda, meu, que caramba, meu, eu sei que isto está errado, meu, mas está toda a gente a dizer que está certo, meu. E o que é certo é que eu agora olho para o lado e vejo mais gente como eu que passou pelo mesmo processo, mais cavaleiros e malta que se chegou muito à frente. Vocês passaram alguma, Monarco, começo por ti, passaste em alguma situação por isso, quando tu percebeste, tu falas... Minha vida é isso. Tu estás muito Até hoje os caras me chamam de idiota e mas é que tu maluco. estás muito ciente do que se passa no mundo, em termos globalistas, do World, falaste do Fórum Económico Mundial, falaste do Jorge, ou seja, tu estás completo, tu sabes quem são e pouca gente sabe, nem toda a gente sabe disso. No Brasil. Quando é que se deu essa mudança e quando é que se também passaste... Quando eles me fuderam, pô. Então, ou seja, Na hora que você leva porrada, você fala, pô, quem que me bateu nessa seja, porra? tu foste em busca das razões. razões. Tu foste em busca das razões. O quê? Porquê? Sim. Então, mas que razão? O que aconteceu comigo? Por que aconteceu tudo isso na minha o que é que vida? se passa? Isto é só no Brasil, é só... Exato. Quando você tipo, criou-se um mistério, né? Eu tinha aquela visão iludida de acreditar que o mundo já estava bem e que a gente confiar que o sistema funciona, né? E aí o sistema... Bom, sabe aquela cena do Hulk? Ele pega o Loki... Exatamente. Mas a própria pandemia também te ajudou, porque tu na pandemia, pelo que eu percebi, também percebeste que ainda havia muita coisa... Foi a pandemia que eu comecei a não fazia sentido assim, mais. Então, vitamina D, não... vamos fechar pessoas em casa em vez de coisa... Vamos fechar saudáveis, vamos fechar crianças em vez de proteger... O certo era burro, né? O certo do mainstream era muito exatamente, burro. Exatamente. Décadas de conhecimento científico deitadas para o lixo, cancelar quem legitimamente punha em causa. Alan, quando é que tu percebeste... Tu já levas anos de estudo, né? Pelo que eu sei, tu levas décadas a perceber esta Matrix, portanto tu não passaste por esta altura de pandemia? Não, sobretudo, sobre este ataque. O Alan na pandemia, meu Deus do céu, acho que alguém mais radical contra... Foi assim que eu cheguei, que eu recebi os vídeos do Alan. Sim. Foi assim que eu recebi, porque na altura que eu pensava que estava maluco, e mais outro, e este também pensa como eu, e mesmo o Bolsonaro, eu era daqueles que achava que o Bolsonaro era genocida, era doido, era lunático, mas eu depois recebia vídeos, para este homem está a falar bem, meu. Ele está a pôr a liberdade em primeiro lugar, afinal a televisão está a dizer o contrário, e quanto mais eu recebia, editava e partilhava com os meus seguidores os vídeos dele, mais eu até admirava-me com ele. Mas tu não passaste por essa fase de achar que estavas a ficar maluco, tu sempre soubeste que estavas do lado certo ou não. A liberdade de expressão é um princípio fundamental em sociedades democráticas, garantindo o direito dos indivíduos de expressar suas opiniões, ideias e crenças, sem censura ou repressão por parte do governo ou de outras autoridades. Essa liberdade é essencial para o funcionamento saudável da democracia, pois permite o debate aberto e a livre troca de informações, contribuindo para o progresso social, político e cultural. No entanto, é importante ressaltar, surgem questões complexas sobre o equilíbrio entre a liberdade de expressão e a necessidade de combater a desinformação, o discurso de ódio e outras formas de conteúdo prejudicial online. Isso levanta desafios sobre como regular essas plataformas sem comprometer os direitos fundamentais dos usuários. Além disso, a liberdade de expressão também enfrenta ameaças em muitos países, onde jornalistas, ativistas e dissidentes enfrentam censura, perseguição e até mesmo violência por expressarem suas opiniões. É fundamental que a comunidade internacional defenda e proteja vigorosamente a liberdade de expressão como um direito humano fundamental, garantindo que todos tenham a oportunidade de participar plenamente do discurso público e contribuir para o avanço da sociedade. Há vários exemplos ao longo da história e em diferentes partes do mundo que ilustram a importância e o exercício da liberdade de expressão. Um exemplo icônico é o movimento pelos direitos civis nos Estados Unidos, liderado por figuras como Martin Luther King. Outro exemplo é o papel desempenhado pela imprensa e pela sociedade civil na queda do regime do apartheid, na África do Sul. Jornalistas e ativistas como Nelson Mandela usaram sua voz e suas plataformas para expor as injustiças do sistema e mobilizar a comunidade internacional. Esses exemplos destacam como a liberdade de expressão pode capacitar indivíduos e comunidades a desafiar o status quo, buscar justiça e promover a democracia e os direitos humanos. Acorda, cara! Acorda, gente! Acorda! Já... O que tem que acontecer? Tem que ser sua mãe ser presa pra você acordar? Porra! Acorda, caralho! Acorda!